Estamos vivendo atualmente épocas de grande manipulação mental. A gente pode perceber aí no fato do Pablo Marçal, né, devagarzinho ter construído o que fez com que o Datena perdesse a cabeça, né? Então ele acabou saindo de vítima. Aqui no meu dia a dia também eu tenho percebido com algumas pessoas. E a gente também, se a gente não estiver atento, a gente acaba se deixando manipular. E isso me fez lembrar um livro que eu li há algum tempo, que eu acho que casa bem com esses fatos. Vou ler só aqui a contracapa dele. É um dos autores mais lidos de todos os tempos na área do autoconhecimento e suas ideias têm influenciado uma geração inteira de líderes que têm por meta buscar o sucesso, a realização pessoal e a felicidade. Extremamente provocativo, cativante e profundo, ele escreveu esse livro em 1938, logo após o lançamento do seu mais famoso livro. Mas o seu manuscrito que é esse livro, ficou escondido e seu lançamento não foi autorizado, porque fora considerado muito controverso por sua família, seus amigos, seus conselheiros e principalmente os seus irmãos de igreja. Escrito após uma das maiores crises econômicas e precedendo a Segunda Guerra Mundial. Este livro não somente é uma fonte de inspiração e coragem, mas deve ser considerado um manual para todas aquelas pessoas que desejam ser mais espertas que seus medos, problemas e limitações. Pois, como o próprio autor fala, toda adversidade existe uma semente de benefício equivalente. Dessa forma, se você deseja ter mais força, coragem e fé em si mesmo, para vencer todas as adversidades que surgirem em seu caminho, este livro será um presente daquele que você deve amar sempre e muito, você mesmo. Quando amamos a nós mesmos e vivemos em paz e harmonia com nossa própria consciência, aí sim encontramos aquele que nos deu o presente da vida. Profundo isso, né? Sabendo mais sobre o diabo e suas armadilhas mentais, acabamos nos aproximando mais de Deus. Então, assim, é um livro, eu vou abrir aqui aleatoriamente, e é um livro que ele mostra não somente a maldade como persona, né? Que o nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Então, com esse nome impactante, né, a gente entende por que ele ficou sem ser divulgado por muitos anos. Mas fala muito sobre os nossos medos, sobre a gente lidar com eles, né, superá-los. Então é maravilhoso, principalmente essa parte de persuasão, que é o que eu falei, que estamos vivendo atualmente. As pessoas não são algumas vezes ligadas umas às outras por uma relação de dever, o que acaba sendo impraticável para elas tirar da vida o que elas mais querem? Resposta: dever. Aqui o livro todo é como se fosse uma entrevista com o diabo. Então tem as perguntas e respostas. Então ele perguntou isso, né? Se as pessoas não são ligadas umas às outras por relação de dever, o que acaba sendo impraticável, tirar da vida o que elas mais querem. Aí a resposta: dever, entre aspas, é uma das palavras mais abusadas e mal entendidas da existência. O primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo. Cada pessoa deve a si mesma o dever de encontrar como viver uma vida plena e feliz. Além disso, se a pessoa tem tempo e energias extras e que não são necessárias para preencher os seus próprios desejos, ela deve assumir a responsabilidade de ajudar os outros. Olha só.
Se não está preenchendo com ela mesma, aí sim, ela deve ajudar os outros. O próprio diabo responde isso. Mais uma pergunta. Isso não é uma atitude egoísta? O egoísmo não é uma das principais causas do fracasso em se achar a felicidade? A resposta: mantenho exatamente a mesma frase que lhe disse antes, de que não existe maior dever do que aquele que devemos a nós mesmos. Uma criança não deve algo no sentido de dever aos seus pais, que lhe deram a vida e o sustento durante os seus períodos de necessidade? Uma criança não deve algo no sentido de dever aos seus pais que lhe deram a vida e o sustento durante os seus períodos de necessidade? A resposta: de forma alguma. É exatamente o oposto. Os pais devem às suas crianças tudo o que eles podem dar a elas na forma de conhecimento. Então aqui a gente percebe o quanto esse conhecimento está deixando, os pais estão deixando de servir as crianças, né, adequadamente. Quem está educando, por vezes são os avós, por vezes são os professores, né? Então, às vezes o professor não consegue nem estar passando a lição que deveria estar dedicado, porque ele tem que também fazer o papel de educador, que é errado, né? Além desse ponto, os pais normalmente mimam em vez de ajudar as suas crianças. Tudo isso por um falso senso de dever que os faz satisfazer as suas crianças, em vez de forçá-las a procurar a ganhar o conhecimento. Então, todas as vezes que a nossa criança já tem uma autonomia para fazer as suas pequenas tarefas, né, e a gente priva elas disso, a gente fazendo, serve para mim também, que por vezes eu faço isso, a gente acaba castrando essa criança, né? Então, estamos errados fazendo isso. E a última para a gente fechar. Entendo o que você quer dizer. A sua teoria é de que o excesso de ajuda para os jovens os encoraja a se alienarem e se tornarem indefinidos em todas as coisas. Olha quantos jovens não estão alienados hoje, né? Você, majestade, acredita que a necessidade é um professor de grande sagacidade? Que a derrota carrega consigo uma virtude equivalente? E que presentes que não são merecidos, sejam de que naturezas forem, podem tornar-se uma maldição em vez de uma bênção? Isso está correto? Olha que forte. Resposta: você conseguiu colocar a minha filosofia de forma perfeita. A minha crença não é teoria, é um fato. Então você advoga a oração como um meio de alcançar fins desejáveis? Pelo contrário, a resposta. Advogo que a oração é poderosa, mas não o tipo de oração que consiste em palavras vazias, sem sentido e suplicantes. O tipo de oração contra a qual não tenho nenhuma força é a oração com um propósito definido. Então a gente traz aqui uma questão muito profunda, né, sobre o poder da oração, mas não uma oração vã, né, uma oração que você faz na forma. Realmente, quando você tem um propósito de se comunicar com Deus, né, isso tem uma força muito grande. Então, gente, eu senti de reler esse livro e eu acho que a gente tem que trazer consciência para as pessoas, né? E a gente estar atenta às pessoas que a gente ouve, às pessoas que a gente segue, às coisas que a gente acredita, porque está sendo muito fácil manipular, né? Porque justamente essa massa cinzenta que a gente tem aqui, as pessoas estão cada vez com mais preguiça de utilizar. Então, sempre que a gente tomar uma decisão, observar, né, se realmente é uma decisão sábia, se eu não estou sendo induzida, né, se não tem um ganho secundário ali naquela questão que a pessoa tá sugerindo, né? Então, assim, igual dizem, né?
Um bom negócio, as duas partes têm que ganhar, né? Se só uma ganhar, tem alguma coisa de errado aí. Então, assim, pensem bastante com carinho nas suas ações, nas pessoas que vocês seguem, no que vocês acreditam, né? E sempre ter aquele princípio da dúvida, né? Não custa a gente usar nossa massa cinzenta para isso, tá bom? Então eu vou me esforçar para ler aqui um pouquinho desses trechinhos para que a gente possa aprender juntos, né? A gente, como pais, como educadores, tem uma missão muito importante como mulher, né, no lar. Então é importante a gente estar com a serenidade em dia. Um grande beijo, até a próxima.